Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que fala de negócios, gestão, empreendedorismo, comportamento humano. E hoje a gente vai falar sobre uma máquina que é nosso corpo. O tema hoje é nutrição e performance mental, e para falar sobre isso, o nerd da nutrição, o Fera. Fê, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Você que é nosso cliente, amigo, meu nutricionista também. Sou paciente meio fugitivo, né? Mas pouquinho só. Não, nem só de pacientes perfeitos você vive. Fê, para a gente começar aqui no Papo Empreendedor, quem se apresenta é o convidado. Então, fique à vontade e compartilhe com a nossa audiência, com o nosso público, quem é o Felipe Leite. Bom, quem é o Felipe Leite? Felipe Leite, profissional da nutrição, formado desde 2017. Sou uma pessoa que veio lá do interior, um pouquinho mais do interior do que Sorocaba. Sou de Laranjal Paulista, nascido lá, criado lá, e com meus 18 anos fui fazer faculdade. Minha primeira experiência com faculdade não foi a nutrição, foi a administração, por isso que eu gosto muito dessa parte de negócios também. Me formei em administração, tive algumas experiências fora do país, até me encontrar de fato na nutrição. E o que me levou à nutrição é o mesmo motivo no qual eu luto aqui todos os dias, que é a questão da atividade física, do esporte, dessa conjuntura da boa alimentação, com exercício físico, longevidade, saúde e principalmente, gente, ajudar o próximo, né? Eu tenho uma frase aqui que eu sempre resumo a nutrição, a gente vai falar um pouco mais a fundo o que é nutrição, pensando numa questão biológica, mas para mim a nutrição é a arte de mudar vidas e eu sou a pessoa que entrego o caminho para esses pacientes. Legal. Fê, vamos lá. O que é nutrição? O objetivo do podcast hoje é a gente falar de como a nutrição, a alimentação, ela vai influenciar na nossa performance mental. Perfeito. E por que ter performance mental? Porque hoje, a maior parte dos negócios, das profissões, o que vai ser o diferencial é o capital intelectual, né? Por todas as tarefas robotizadas ou operacionais, alguma ferramenta tecnológica vai ser capaz de substituir o homem. Se ainda não será no futuro não tão longe. Mas para a gente começar o papo, o que é nutrição? Além de um nutricionista falando que você não pode comer tal coisa. Na verdade, não é bem assim, viu? A nutrição, você pode de tudo, desde que esse tudo seja um pouco. Na verdade, a nutrição é uma área da biologia, né? É um estudo complexo, muito complexo, da relação dos alimentos / nutrientes com as células do nosso organismo. Como a relação, como os alimentos interferem na nossa saúde e como eles previnem doenças, né? É toda uma relação, é toda uma complexidade da alimentação / nutrientes em relação com o corpo humano. Essa é a nutrição que a gente estuda. Fê, quando a gente olha para alguns anos atrás, as pessoas procuravam nutricionista somente porque elas queriam emagrecer. Hoje, possivelmente, esse comportamento mudou. Sim. Parte das pessoas não procuram voltado para emagrecimento, procuram para hipertrofia, para longevidade. Como que você vê essa evolução do comportamento das pessoas em relação à nutrição nos últimos anos? Tá, essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, às vezes eu tendo uma pessoa que está dentro de um padrão saudável e os familiares sempre questionam: o que você vai procurar no nutricionista? Você está querendo emagrecer? Né? E a nutrição traz muito mais do que isso. Hoje, quando a gente pensa em autoestima, comportamento, né, que se fala muito, questão de estresse, de você ficar desiludido de como você está hoje, a questão da autoestima acaba sendo algo sinônimo, ou a gente associa de uma forma muito próxima com o bem-estar, de você se olhar no espelho e se sentir bem. Às vezes, a gente está dentro de um padrão saudável, mas um padrão estético dá para melhorar. Pensando numa questão de hipertrofia, uma questão de emagrecimento, isso vai realmente voltar com o objetivo de você melhorar sempre um padrão estético. Uma pessoa que está muito, muito acima do peso, quando ela procura um nutricionista, é claro que no primeiro momento é estar dentro de um padrão saudável. Mas até um certo ponto, a estética e a saúde, elas caminham juntos. Então a pessoa quer se olhar no espelho e falar: opa, peraí, eu estou super bem. Ou quer olhar no espelho e falar: oh, que bacana, o treinamento que eu estou dia a dia, aquele esforço está dando resultados, estou vendo musculatura. Né? Então essa questão de você se olhar no espelho, essa questão comportamental do bem-estar, faz todo o sentido. E quem vai nortear esse caminho é o nutricionista através dos alimentos. Certo.
E, cara, hoje vai muito além do que fazer um cardápio pronto da internet, né? Eu trago essa piada, né? Como eu já comentei com você, porque a gente tinha essa visão de que o nutricionista, você ia chegar lá, você ia contar como é a sua rotina, o nutricionista ia chegar e falar, olha, você vai comer de 3 em 3 horas, e às 3 horas da tarde você vai ter que comer um caviar, sei lá, alguma coisa que quem trabalha não consegue fazer 3 horas da tarde, né? Você acha que isso é um movimento? Você trabalha com essa metodologia diferenciada e personalizada para o seu paciente, mas você avalia que isso é um movimento do mercado como um todo? Essa mudança de quebrar o teto, quebrar a caixa e fazer um trabalho diferenciado? Na verdade, não é uma tendência de mercado. Quando a gente pensa em tendência de mercado, a gente fala muito sobre valor em dinheiro, né? Na parte financeira. Mas não é uma tendência de mercado. Na verdade, são atualizações da área nutricional. Eu sempre tenho o hábito de falar que a nutrição, a área médica, a área da saúde como um todo, ela é uma verdade transitória. Então, o que é verdade hoje, através de novos estudos, amanhã pode não ser mais. Então, é sempre uma verdade transitória. Antigamente, a gente tinha como verdade que comer em 3 horas, fazer de 5 a 6 refeições, era a única forma viável de você ter uma boa alimentação. E hoje a gente já sabe que isso não é bem assim. A gente tem que encontrar sempre um caminho para que esse paciente consiga fazer pelo menos o básico, né? Então, não se resume apenas a comer em 3 horas. Mas tem um ponto muito importante. A maioria das pessoas que passam comigo, elas acabam fazendo de 4 a 5 refeições por dia. Porque chega um certo momento, Fê, que a parte mais importante da nutrição é você deixar esse paciente saciado para que ele não busque outras alternativas. E comer de 4, 5 refeições por dia te traz mais essa saciedade. Mas a gente sempre tenta lutar pelo que está fácil para o paciente. Eu não gosto de mudar a rotina de paciente, a não ser que seja um atleta de uma hiper performance física. Agora, quando é um paciente que realmente busca um padrão estético melhorado, a pessoa nunca comeu de café da manhã. Precisa fazer café da manhã? Não. Eu começo a distribuir a dieta a partir do almoço. Então, eu falo que é uma evolução dos estudos da nutrição. Mas o que a gente sempre tem que entender é que quando senta na frente o paciente com você, o estudo é N igual a 1. É você com ele com você. E você vai montar de fato o que é melhor para aquele paciente naquele momento. Amanhã pode ser que ele arrume um emprego no 3º turno e tenha que fazer novos ajustes novamente. Mas isso faz parte. A nutrição, ela é flexibilizada conforme o cenário que o paciente apresenta para nós. Muito bom. E, Fê, qual que é essa correlação, né, entre nutrição e performance mental? Para a gente iniciar o papo nesse tema, eu ouço, né, diariamente dos meus clientes, dos meus amigos, que todo mundo quer estar em alta performance, né? A gente já falou aqui no podcast também sobre isso, que é muito difícil você estar sempre numa alta performance, que vão ter momentos de pico, né? Isso é natural. Mas o que é uma performance mental para você, que é um profissional da área da saúde, e como que é essa correlação entre alimento, entre o comer com o meu cérebro, né? Você fala nas suas consultas muito da correlação de intestino e cérebro, sim, né? Sim. Acho que daria para a gente entrar nesse viés. Isso é um ponto muito importante, porque quando a gente pensa em função cognitiva, muitas pessoas não entendem o que é isso, o que significa função cognitiva. Função cognitiva, pessoal, é a capacidade sua mental. A sua capacidade mental de ter uma memória boa, a capacidade mental de você ter uma percepção boa, de você ter uma atenção boa, de você realmente estar esperto para qualquer situação. Isso é uma capacidade mental boa, uma função cognitiva boa. Todo mundo fala assim, eu quero melhorar minha função cognitiva, mas qual que é o seu problema? Seu problema é uma capacidade mental prejudicada ao ponto que você não consegue fazer algumas situações físicas, psicomotoras? Tudo isso faz parte da função cognitiva. E a nutrição, ela acaba contribuindo para uma melhora da sua função cerebral, a sua função mental. Através do quê? Alimentos energéticos. O cérebro se alimenta de 2 tipos de alimentos, 2 tipos de elementos químicos. Glicose, através de carboidrato principalmente, e a parte de corpos cetônicos. Que quando a gente fica numa restrição tão severa em carboidrato, nosso corpo é inteligente, nossa máquina é perfeita. O corpo começa a degradar tanto proteína como gordura
e fazer formação de corpos cetônicos, no qual o cérebro também se alimenta desses tipos de nutriente. Tá, e volta na explicação do que é corpos cetônicos. Corpos cetônicos é uma alimentação que nosso cérebro se alimenta quando você está numa restrição muito severa de carboidrato. Quando você tira todo o carboidrato da sua dieta, a glicose, carboidrato, a glicose é a preferência do seu cérebro, mas quando não tem esse alimento, ele tem que se virar. E a outra forma dele ter um alimento é através da degradação da gordura, tanto corporal como alimentar, e formação de corpos cetônicos. Mas também com equilíbrio, porque muita glicose deixa você letárgico, ou não? Porque quando você come muito carboidrato, não fica letárgico? Não, você fica muito letárgico, tá? Mas você fica letárgico... Mas é por causa da glicose do cérebro, não? Não, o que acontece? Quando você come muito carboidrato, você tem um aumento da glicemia, uma glicemia de uma forma bem expressiva, um aumento da insulina, a forma que sobe essa glicemia, essa insulina, quando ela desce super rápido, você fica letárgico. Então quando desce, então não quando sobe. Quando desce. No começo, você fica animado. Dopamina altíssimo. Como uma barra de chocolate, tô feliz demais. Passou meia hora, já tô morrendo no trabalho. Tá? Então, na verdade, o pico de aumento, quando você come muito carboidrato, você está super feliz, aí depois vem o rebote. E qual é o tempo desse rebote de você... Depende muito. Isso é um ponto importante, porque daí a gente começa a entrar num outro mecanismo que a gente chama de índice glicêmico, que é a velocidade de gestão desse carboidrato, ou seja, a velocidade que esse carboidrato digere na sua totalidade e chegar glicose no seu sangue. Esse índice glicêmico, ele pode sofrer alterações através do quê? Quando você come um carboidrato associado com uma proteína. Exemplo, eu vou comer arroz branco, tem um índice glicêmico mais alto? Sim. Mas se eu como ele com uma carne, esse índice glicêmico já fica baixo. Aí eu não tenho esse pico. Agora, quando eu associo também com folhas e vegetais, ou legumes, folhas, legumes e vegetais, esses alimentos são riquíssimos em fibras. As fibras também têm a capacidade de retardar a liberação de glicose desse carboidrato, não gerando pico. Por isso que os alimentos integrais ficam tão em alta. Por quê? Alimentos integrais são ricos em fibras. Então, um arroz branco, quando ele é arroz integral, ele tem um pico glicêmico um pouco menor. E que vai fazer o efeito de você ter menos esse rebote. Menos esse rebote, você fica mais estável durante o dia todo. Entendi. Entendeu? Agora, o que nós temos que entender é que a nossa função cognitiva ela é norteada por neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São funções químicas no nosso organismo, no qual leva informação química de um neurônio para o outro. Quando você está num bem-estar intestinal, que você falou um pouco do intestino, nós temos um neurotransmissor em alta chamado serotonina. Essa serotonina é o neurotransmissor do bem-estar, daquele neurotransmissor que deixa você mais relaxado, combate ansiedade, estresse. 90% da serotonina que você tem a nível cerebral é produzida lá no seu intestino. E a comunicação entre o intestino e o seu cérebro é via nervo vago. É o nervo vago? Chama nervo vago, que ele é uma comunicação que tem do nosso intestino até o nosso cérebro. Essa serotonina produzida lá no intestino saudável vai te deixar muito mais estável na questão de ansiedade. Existem mais de 40, neurotransmissores no nosso organismo, mas tem 3 especificamente que a gente consegue modular com a dieta: serotonina, dopamina e noradrenalina. Serotonina é o neurotransmissor do bem-estar, do combate da ansiedade, deixa você relaxado. Já a dopamina e a noradrenalina é aqueles neurotransmissores que deixam você mais agitado, mais feliz, mais exposto, mais energético. E esses 3 neurotransmissores, especificamente falando, a gente consegue modular com a dieta. A serotonina com alimentos ricos em triptofano, porque o triptofano é como se fosse a matéria-prima para produzir serotonina. O que é triptofano? Tem um para você comprar, né? Tem para comprar. É um aminoácido. Que quer contornar. Não, só para você entender um pouquinho, o que acontece? Como a gente começa a entrar um pouquinho mais a bioquímica, as proteínas que a gente ingere, carne de boi, carne de frango, ovos, proteínas vegetais também, sim, elas são formadas por aminoácidos. Cada cadeia de aminoácido recebe um nome. E o triptofano é um aminoácido. E esse aminoácido, especificamente falando, ele é o substrato para a produção de serotonina. Então isso é muito bacana. E olha só, vou um pouquinho mais além. Quando a pessoa é sedentária,
Por que pessoas, quando treinam, têm aquela sensação de bem-estar? Por que acontece? Nós temos a serotonina, nós temos o triptofano no nosso organismo através da alimentação. Se eu como banana, eu tenho bastante triptofano na nossa corrente sanguínea. Um exemplo. Só que nós temos uma proteína no nosso organismo chamada albumina. Essa albumina, papel principal dela, pegar a gordura que você quebra do organismo e levar para mitocôndrias, tá? Aprofundando um pouquinho mais o assunto. Mitocôndrias são células que irão oxidar essa gordura lá no seu músculo. Bom, esse é um primeiro ponto. Só que quando você é sedentário, você não tem quebra de gordura. Essa albumina, ela fica paradona. Só que a albumina, ela respeita o que ela tem que fazer, que é captar a glicose no sangue e levar para a mitocôndria. Mas quando ela está sem função, eu falo que ela é apaixonada pelo triptofano. Ela gruda no triptofano. Só que a partir do momento que ela se conjuga com o triptofano, ela não deixa o triptofano atravessar a barreira do seu cérebro e ser transformado em serotonina. Que louco. Muito doido isso. Papel do exercício físico. O que o exercício físico faz? Ele gera uma quebra de gordura muito acentuada durante o exercício físico. Ou após também. E essa quebra de gordura faz com que a albumina se desligue do triptofano para fazer o papel principal dela, que é carregar a gordura. Esse triptofano livre, ele atravessa a barreira do seu cérebro, que a gente chama de barreira hematoencefálica, transformando futuramente em serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Essa serotonina, né? Ela é uma reação imediata ou... Imediata. Seria aquela... Eu estava conversando com uma pessoa recentemente que, a época que eu corria, né? Aquela sensação de você completar a prova, independente se você ganhou ou não, se você chegou no pódio ou não, aquela sensação de você cruzar a linha de chegada é uma sensação muito única. Boa e se você pudesse replicar ela, seria uma sensação, inclusive, viciante. Aquela sensação de cruzar a linha de chegada é uma descarga de serotonina ou não? Não, porque a serotonina é mais aquele do relaxamento, do bem-estar. A questão da felicidade já é a dopamina, que é aquele hormônio que você está naquele êxtase muito grande. Relação sexual, o ápice da relação sexual, dopamina lá no teto. Quando você está lá carregando muito peso na musculação, você conseguiu bater o seu PR, dopamina em alta. A serotonina, ela vem posterior. Quando você sai da academia e fala assim, nossa, como estou me sentindo bem, estou me sentindo leve, calmo. Chega no trabalho, não briga com ninguém. Chega em casa, não briga com a esposa ou vice-versa. Então você está ali calmo. Tá? Isso é a serotonina alta. A dopamina já é uma outra função. Tá? Ela tem uma função mais de melhora do humor e disposição, junto com a noradrenalina. E a dopamina, ela também pode ser norteada através de alguns nutrientes da alimentação. Através de um aminoácido chamado tirosina, tá? Que a gente encontra em vários alimentos. Proteína tem bastante, principalmente. E alguns vegetais também são ricos em tirosina. Complexo B, alimentos, principalmente de origem animal. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai montar uma dieta 100% vegetariana, porque ela tem uma ingestão deficitária na parte de complexo B. Ferro também, e quando pega o vegetariano super restrito também tem dificuldade de ferro, então a gente tem que tomar todo um cuidado, tem que fazer uma complementação, porque senão essa pessoa acaba ficando infeliz, porque não tem muita expressão de dopamina e noradrenalina, porque não tem um substrato para a produção de tal neurotransmissor. Muito bom. E, cara, pegando essa linha desses neurotransmissores, então, para eu me considerar uma pessoa com performance mental, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que é bem-humorada, eu preciso principalmente ter bons níveis de dopamina, serotonina e... noradrenalina, que é muito parecido com a dopamina. Certo. E existem alimentos que podem proporcionar isso. Isso é um ponto importante. Existem alimentos que eles são substrato para a produção desses neurotransmissores. Mas você tem que gerar um estímulo físico. Você tem que gerar o quê? O esforço de você ir treinar para que você tenha mais serotonina livre no seu corpo. Porque só colocar o alimento sem ação, ele não vai surtir o efeito. Não, é a mesma coisa que você colocar vários tijolos numa obra, mas não tem o pedreiro para empilhar. Boa. Então tem que ter alguém ali, tem que ter, a partir de você, gerar esse estímulo. Aí o seu corpo precisa produzir a noradrenalina, a dopamina, a serotonina, e tem o substrato ali pronto para ele. Ó, pega aqui a matéria-prima e produz. Perfeito.
Eu queria falar sobre 2 pontos que eu, Felipe, pode ser que eu esteja errado, que eu julgo que são importantes para um desenvolvimento e para uma capacidade, uma performance mental. Na minha visão, o sono, né, de você acordar descansado, de você ter um sono adequado e sua capacidade de aprendizagem, né? Eu leio um pouco sobre neuroplasticidade e eu, Felipe, acredito, né, é uma crença que se eu paro de aprender, meu cérebro vai atrofiar, eu vou desaprender como aprende, né? Então a capacidade de você aprender coisas novas. Como que a gente consegue correlacionar a nutrição, a alimentação com esses 2 aspectos? Eu ter um sono melhor, que não significa eu dormir bastante, certo? Sim. E eu também conseguir ter essa energia de continuar aprendendo sempre coisas novas. Isso é um ponto importante, Fê, porque assim, o nosso corpo, ele foi feito para ser estimulado. Quando você entra numa fadiga ou num sedentarismo, tudo vai desmoronar. Quando você para de estimular a leitura, você sente que está incapaz. E você começa a ficar incapaz. Porque pensa, se eu paro de estimular, se eu tenho uma empresa, eu tenho um departamento lá que me custa muito alto. E a partir de amanhã, eu já não preciso mais usar aquele departamento, porque aquele produto que esse departamento produzia, eu não produzo mais. O que você faz? Demite. Demite. Quando você para de estimular aquela região que é responsável pela parte de capacidade de memória, você também tem uma perda daquilo. Acontece na nutrição em que sentido? A pessoa não tem restrição a glúten, não tem. Ela não é celíaca. Mas ela tira todo o glúten da vida dela. Aí ela fica 1 ano sem comer glúten, sem pão, sem farinha e tudo mais. Aí ela vai viajar para um resort. Chega lá, primeiro dia, come até o pé da mesa de pão. No dia seguinte, ela acorda com uma diarreia muito grande. Ela fala, sou alérgica a glúten. Não é isso. O nosso corpo, ele entende muito bem a nossa rotina. Nosso pâncreas produz enzimas que degradam todos os nutrientes que a gente se alimenta, inclusive o glúten. Quando você para de se alimentar de glúten, o que o pâncreas faz? Inteligentíssimo. Cara, por que eu vou continuar produzindo enzimas para degradar o glúten, sendo que a pessoa não está ingerindo? Ele para de produzir. Aí a pessoa vai lá, come de uma vez só, depois de muito tempo. Aí chega no organismo, no intestino, muito glúten. E o corpo não está preparado para isso. Aí a pessoa começa a ter uma diarreia, porque o pâncreas não consegue produzir tudo que precisa para aquele momento. Não tem a reserva. Então, toda vez que você para de estimular qualquer função orgânica, você gera ali uma perda muito grande. Isso acontece muito, muito na questão da capacidade intelectual, capacidade de memória. Eu vejo muita gente falando assim, nossa, minha memória está ruim, mas você está estimulando a sua memória? Não está, tenho certeza. Na época nossa de criança, quanto que a gente estimulava a nossa memória? Claro que nossa capacidade de aprendizado era muito maior. Sim. A gente estimulava demais. A gente tinha muita informação acontecendo ali. Hoje em dia, a gente fica o quê? Só no nosso trabalho. Hoje em dia, Fê, eu estudo bastante a nutrição, mas não é o que eu mais estudo hoje em dia. Gosto de estudar outras coisas. Estimular meu cérebro a pensar diferente fora dessa casinha. Eu sou uma pessoa que consumo muito podcast, mas nenhum podcast de nutrição. São podcasts de histórias, de parte de avião, de foguete, disso e daquilo. Gosto de entender de tudo um pouco, mas isso é uma forma de estimular eu nunca entrar numa... Porque aí você sai da sua zona de conforto, né? E você tem que avançar um pouco mais, né? É que assim, eu tenho uma definição um pouco de zona de conforto um pouco diferente, né? Eu falo que eu luto para chegar na zona de conforto, ainda não cheguei. Então, o meu objetivo é chegar nessa zona de conforto. É que zona de conforto, para muita gente, é você ficar acomodado. Para mim, não, zona de conforto é felicidade. Pô. Então, eu luto para chegar nessa zona de conforto. Minha felicidade plena. Ainda não consegui chegar, mas estou lutando para isso. Né? Mas eu entendi o que você quis dizer na parte de a pessoa se acomodar. Né? Acomodou, não estimulou mais como deveria estimular, as coisas não vão acontecer. Uma coisa que você falou da questão do sono. Gente, hoje o pilar mais importante para evolução física e mental é a qualidade de sono. E quando a pessoa fica ansiosa nesse mundo doido que nós estamos vivendo hoje, aonde que respinga primeiro? No sono. No sono. Todo mundo que você conversa, que já sofreu sobre crise de pânico, e daí começa a fazer uma leitura da vida dela para entender aonde começou os gatilhos, ela fala, poxa,
meu sono começou a ficar ruim 5 anos atrás. Já era um ponto que ela tinha que se tratar, porque aquilo foi desenvolvendo vários outros gatilhos e chegou onde chegou. E como que eu posso avaliar, nossa audiência pode avaliar, não, meu sono é bom, meu sono é ruim? Quais são as dicas para falar, não, porque eu, Felipe, achava que, não, eu dormi pouco, eu dormi a 1 e acordei às 5 e acordei, tô vivo, eu tô de boa. Mas não é assim, né? Isso é uma crença que eu tinha lá atrás. Eu achava que dormir 1 hora da manhã e acordar às 5, eu era o fodão, mas não é. Isso é uma pergunta bem... É bem individual, na verdade, né? Hoje nós temos algumas premissas, algumas condutas, que o sono deve ser em torno de 6 a 8 horas por dia, não muito mais do que isso, mas também não menos do que isso. Mas eu tenho pessoas aqui, Fê, que são máquinas de produção, que dormem 5 horas por noite. E eu vou falar que essa pessoa está doente. Mas ela dorme e está descansada no outro dia. Está descansada. Então, isso é um ponto importante. Porque muita gente fala assim, eu durmo pouco, mas dorme pouco. Mas esse pouco é direto? Porque um sono de 5 horas direto, ele é muito mais reparador do que uma pessoa que dorme 8 acordando em 2 horas. Então é isso que a gente sempre tem que avaliar. Mas é uma questão, é um autoquestionamento. Como eu tento avaliar a questão do sono? Através de alguns exames bioquímicos, juntamente com alguns médicos. Mas principalmente, como que você acorda? Você acorda muito cansado? Você acorda disposto? É claro que a gente acorda naquela preguicinha, mas coisa de 10 minutinhos já está pronto para vencer o dia. Então são esses questionamentos que a gente começa a fazer com o paciente e ele vai colocando um pouco a mão na ferida ali. O que acontece muito quando eu atendo muita gente que treina, né? A pessoa começa a ter uma perda na performance física. A primeira coisa que a gente já se preocupa é o sono. E aí, como está seu sono? E é uma coisa que realmente é algo muito, muito pessoal. Esses dias, a gente estava falando de grandes atletas, né, pessoal? E eu estava conversando de grandes atletas com alguns amigos, e eu vi um podcast do jogador do Cafu, que foi o último capitão nosso que foi campeão da Copa do Mundo, aqui no Brasil. Do Brasil. E uma coisa que sempre me pegou muito, porque eu sempre gostei muito de alta performance. E a gente sabe que o pilar mais importante da alta performance não é só a capacidade ali de treino, não é só você querer, é só a capacidade de dormir bem, cara. Porque o dormir bem vai fazer você acordar bem, você vai treinar com alta performance, você vai evoluir comportamental e fisicamente e vai ser o melhor atleta. Só que o questionamento que eu sempre tive comigo, eu sempre perguntei, como que esses grandes atletas dormem numa véspera de jogo de final de Copa do Mundo? Putz, não deve dormir, né? Então, como que você dorme? Aí você começa a entender, eu assisti o podcast dele, aí você começa a entender uma situação que você entende o porquê que ele é o cara que foi e muita gente tenta e não consegue. Ele falou assim, deu 10 horas da noite e eu fui dormir. Como se fosse um dia normal no dia seguinte. Isso é a mentalidade de um grande atleta. Eu vi o Nadal, Djokovic, Federer falando a mesma coisa. Final de Grand Slam, Federer tá lá. Um dia à noite, dormindo tranquilamente. É a capacidade desses caras de se desligar do mundo. Porque às vezes a gente, né, uma das questões que a atividade física na minha questão me ajuda é porque chega no final do dia, às vezes minha cabeça está cansada, mas meu corpo não, né? E aí uma das coisas que eu, Felipe, me dificulta na questão do sono. Fê, a melatonina é um neurotransmissor ou ela o que é a melatonina? Melatonina é um hormônio. É um hormônio. É um hormônio. Hoje em dia é prescrita por médicos, né? A melatonina é um hormônio. Mas o meu corpo produz, certo? Seu corpo produz, perfeito. O nosso corpo tem um relógio chamado relógio ciclo circadiano. Quando você acorda, qual hormônio te acorda se você não tiver despertador? É o cortisol. Ele começa a te despertar e durante o dia, com a luz solar, você começa a ter expressões de alguns hormônios. Por isso que surgiu, até puxando um pouquinho o assunto para esse lado, Fê, por isso que surgiu muito que carboidrato à noite não pode. Por quê? Porque os hormônios que se relacionam melhor com carboidrato, eles são sintetizados de dia. E à noite são hormônios que não têm uma relação muito bacana com carboidrato. Mas isso não significa que comer carboidrato à noite vai te engordar. É só um contexto, né? Mas o relógio é um ciclo circadiano. Quando chega à noite com
o sol se pondo, a lua vindo, a gente começa a sintetizar muito hormônios do relaxamento. E a melatonina é uma delas, que já vai preparando o seu corpo para um sono adequado. O problema é que quando a gente pega o nosso celular, ele acaba o quê? Simulando que você não está na hora de dormir. Você tem o solar ali ainda. Isso acaba prejudicando a síntese. E daí, com o decorrer de muito tempo, o que acontece? Nosso corpo, peraí, nunca chega o momento de eu dormir, de descansar de forma adequada, ele começa a diminuir a produção de melatonina. E aí que acaba tendo a suplementação. Acaba tendo a complementação à suplementação, perfeito. E a suplementação, deixa eu formular a pergunta. Se eu continuar sempre suplementando um ciclo contínuo, há uma tendência que o meu corpo fale, não, eu não preciso produzir tanto porque está tendo uma fonte externa? Isso é uma pergunta bem interessante, porque nosso corpo é muito inteligente. A gente tem um controle chamado feedback negativo. Esse feedback negativo é quando o seu corpo entende que já tem bastante na corrente sanguínea e precisa produzir mais. Então, você pode gerar uma dependência assim, no qual o seu corpo fala, opa, peraí, por que eu vou produzir sendo que sempre já tem grande quantidade? Então, isso pode acontecer também, tá? Mas isso é algo que a gente sempre tem que avaliar, porque às vezes a pessoa entrou com a melatonina através de uma conduta médica, não foi nada de achou que era bom, foi lá e comprou uma conduta médica, porque o médico já, através de alguns exames, notou que a produção de serotonina daquela pessoa já não era uma quantidade bacana para ela. Agora tem um ponto importante. O cortisol, ele acaba inativando a produção da melatonina. Aí você pega o quê? Um ambiente estressante de trabalho, você acaba levando aquilo para casa, você tem também uma dificuldade de produção de melatonina, porque o cortisol está alterado. Outro ponto importante. Mas o baixo cortisol também é ruim, né? O baixo cortisol é muito ruim. Você fica naquele marasmo, sem energia para nada. Então, assim, tudo no equilíbrio. O cortisol tem o seu benefício na quantidade correta. Não tem problema no nosso organismo a gente oscilar cortisol. Dá um pico hoje, mas depois, ok. O problema é que as pessoas não estão dando pico, estão mantendo o cortisol sempre alto. Aí você tem um prejuízo muito grande. Em outras funções também, principalmente no emagrecimento, tá? Hipertrofia muscular, acaba tendo um prejuízo também com o cortisol alterado sempre para cima. Então o cortisol ele acaba atrapalhando a produção da melatonina. Outro ponto importante, Fê, quando a gente está numa atividade física em alta intensidade, sei lá, vou jogar hoje, vou fazer um spinning aqui, a spin soul ali, que eu sei que é em alta intensidade à noite. A produção sua de dopamina é muito grande, noradrenalina é muito grande. Isso também pode prejudicar a qualidade do seu sono, porque acaba inativando a produção de serotonina. Então tem Mas há bastante pessoas cuidado. que têm uma certa adaptação e que treinam à noite e tudo bem. Cara, nosso corpo acaba se adaptando, mas sempre respeitando. Cada um é cada um, né? Então tem pessoas que, ok, posso treinar. Tem pessoas que falam assim para mim, eu posso tomar uma xícara de café à noite que eu durmo tranquilamente. Como que vai explicar isso? E tem pessoas que cheiram café e não conseguem dormir. Então, assim, a gente sempre tem que analisar de forma individual. Mas eu sempre sou a favor do esporte. Então, eu prefiro que a pessoa faça, traga o sono um pouquinho mais para noite, do que ela não faça atividade física. Fala, no momento que eu tenho que fazer, o que é mais importante? Fazer atividade física. Aí depois ela começa a regular o sono dela de uma forma diferente. Perfeito. E a gente falou sobre que o alimento ele vai influenciar na capacidade cognitiva. E a ausência de alimento? Queria falar um pouquinho sobre o jejum. Tá. Acho que tem um ditado, se não me engano, não vou saber falar qual cultura, que violão só faz barulho se estiver vazio. Eu, Felipe, julgo porque para mim, eu ficar em jejum, a minha capacidade cognitiva fica melhor. Eu fico mais concentrado de jejum. Mas eu queria que você falasse a questão técnica do que qual a correlação do jejum com a capacidade cognitiva em geral. Então, tem alguns estudos que correlacionam a formação de corpos cetônicos através do jejum, que é a quebra... Que é você entrar em cetose, que o pessoal chama? Não. Antes da cetose. Quando você só tem corpos cetônicos, aí você vem em cetose, mas cetose demora uns 10 dias. O que é cetose, né? Primeiro. Cetose é a produção de glicose através de corpos cetônicos e glicose através de alimentos que não são fontes de carboidrato. É um processo chamado gliconeogênese. Você pega... Porque tudo que você tenta alimentar a sua célula tem que ser através de glicose. Quando você não come carboidrato, seu corpo precisa produzir glicose através de proteína, de gordura, que é o que você tem mais no corpo. Proteína, músculo. E gordura, estoque. Né?
Então ele começa a ter uma quebra. Essa quebra, essa gliconeogênese, é a formação de glicose que a gente fala através de outros substratos que não são carboidratos. Nosso corpo é muito inteligente. No final, Fê, tudo é química. O que eles fazem? Tira uma molécula daqui, tira da outra aqui, junta e forma um carboidrato. É basicamente isso, tá? Só que quando a pessoa fica num jejum muito prolongado, que nem você faz até a hora do almoço, do jantar até a hora do almoço, você tem sim uma produção de corpos cetônicos para alimentar o seu cérebro. Se você não tem, é porque no dia anterior você comeu tanto que seu estoque de glicogênio lá no seu fígado, que é a energia, que é a glicose, está alto. Aí o que seu corpo faz? Quebra aquele glicogênio que está lá no seu fígado e você mantém a sua função cerebral superativa. Mas o que acontece muito? Tem alguns estudos que mostram que a formação de corpos cetônicos para o cérebro melhora a concentração, mais do que a glicose. Tá? Algumas pessoas respondem melhor, outras nem tanto. Eu respondo com glicose. Se eu for fazer uma prova de vestibular, cara, eu vou me encher de carboidratos que eu vou chegar lá voando. Se eu chegar lá em jejum, não consigo fazer, não consigo raciocinar. Então, volto àquele estudo. Avalia paciente com paciente. É um N igual a 1. Então, tem pessoas que têm uma capacidade de ficar em jejum e utilizar esse corpo cetônico ou pouco de glicose disponível para você ter uma memória, uma capacidade intelectual melhor. Tá? Isso pode acontecer. Agora você puxou um pouquinho o assunto em relação ao quê? Ficar sem comer. O ficar sem comer, quando a gente fala do dia todo, aí é desnutrição. O jejum não é desnutrição. Porque o que importa para o seu corpo no final do dia é o que você comeu desde a hora que acordou até a hora que for dormir. Se as 3 refeições que você fez após quebrar o jejum, almoço, lanche da tarde e jantar, estão completos na questão nutricional, tá perfeito. Agora, se você ficar sem comer vários dias, aí é desnutrição. Ou faço jejum, chego no almoço, não como um negocinho só, lanche da tarde como outra besteira e jantar não como nada. É desnutrição. Desnutrição é algo no qual você não se alimenta de forma correta. Não estou falando daquela pessoa magrinha de tudo. Não é isso. Temos pessoas obesas, e é super comum, que são desnutridas. Que é falta de Porque a gente nutrição. correlaciona a desnutrição Com pessoas muito magras, fraqueza, algo do tipo. E não necessariamente. Não necessariamente. Até porque obesos são desnutridos. Se você pega um exame bioquímico de um obeso, desnutrido. Falta tudo de vitaminas. A pessoa só se alimenta de fritura, só se alimenta de junk foods. Aí você começa a avaliar todo o contexto. Opa, peraí, cadê a vitamina C daqui? Cadê a vitamina E? Cadê a vitamina A? Cadê o complexo B? Não tem. Uma pessoa me falou esses dias que tava o assunto e ele falou de outra pessoa que é um casal na casa e que consome 25 quilos de açúcar no mês. Aí eu falei, 25 quilos? Meu Deus do céu. Falei, tem alguma coisa errada aí, né? E aí eu fui verificar que quando eu mudei quando eu me mudei para o apartamento que eu estou, eu comprei um pacote de açúcar há 2 anos. Ainda tem açúcar. Tem açúcar ainda? Não, que eu não como açúcar, né? Que eu gosto de um doce, mas o consumo, né? Por exemplo, possivelmente essa pessoa tá fazendo suco que se pegar no fundo da jarra deve ter um copo de açúcar sobrando, né? Não, provavelmente a pessoa tá fazendo um suco à base de açúcar e um pouquinho de laranja, uns pingos de laranja por cima, né? Mas 25 quilos um casal, isso aí... Eu não consigo acreditar numa situação dessa. Até porque na minha casa não tem açúcar. Tá? A gente não consome açúcar de mesa, a gente não consome. Minha mãe às vezes lá em casa fica até brava, a gente faz o café sem açúcar, né? Ela quer colocar açúcar, não tem. E a gente faz, desde que a gente casou, eu casei em 2017, a gente traçou uma estratégia aqui. Quando a gente quiser um doce, a gente vai ali na padaria, a gente compra aquele pedacinho e come, tá tudo certo. Então a gente não faz bolo em casa, a gente não tem nem forno em casa, pra você ter uma ideia. A gente é bem mais consciente e as coisas funcionam melhor dessa forma. Tô com vontade no final de semana, eu vou ali, compro o pedaço que eu tenho que comer, acabou, não tem mais outra opção. Essa questão do café eu acho que é um bom exemplo, né? Porque às vezes as pessoas elas acham que elas gostam do café, mas ela gosta do açúcar. Do doce. Né? A pessoa acaba gostando do doce. E quando a gente começa a tirar o açúcar, a pessoa começa a falar, puxa, gosto amargo. Mas tem um estudo lá na USP que é bem interessante, que é assim, foi avaliado em torno de 140 pessoas, todos tomavam café com açúcar. E esses cientistas, eles queriam ter uma ideia de número de dias para quantificar de forma correta. Quantos dias, em média, essas pessoas precisam para perder esse gosto amargo do café? Né? Que é realmente a adaptação do novo paladar. E, em média, 5 dias. Eu falo para os meus pacientes, 5 dias de cara feia e 1 dia para nunca mais tomar café com açúcar. E você começa a notar
que existem, depois que você tira o açúcar, existem trilhões de tipos de café. Você começa a ficar um bebedor oficial de café. Oh, esse café aqui é legal. Aí você vai no Starbucks, putz, café é só água. Não, eu vou ali tomar um café mais interessante, mais gostoso, mais Vira um sommelier cremoso. de café, né? É. Fica especialista no café, né? Exatamente. Eu costumo dizer que também que quando você passa a tomar café sem açúcar, você presume que todo mundo toma café sem açúcar, né? Eu vou servir alguém, eu quase nunca lembro que tem que colocar açúcar no adoçante. Se dane, tome sem açúcar também, né? Para a pessoa criar o hábito. Fê, eu queria entrar num ponto que é a questão de um corpo inflamado. A gente vê na rede social, vê nos lugares. Ah, a pessoa está inflamada. O que é uma pessoa inflamada? Tá. Inflamação, pessoal, hoje em dia... Não é ter uma ferida exposta, não é isso, né? Não é isso. Na verdade, inflamação hoje é a palavra da moda, né? Se você quer atrair um cliente, fala assim, eu tenho dieta inflamatória. Se o médico quer atrair um cliente, fala assim, eu tenho o melhor tratamento para inflamação. A pessoa chega lá, você chega na minha clínica, eu falo, nossa, você está com uma barbinha branca aqui, você está inflamado. Então, hoje tudo se resume em inflamação. Pessoal, não é bem assim, tá? Inflamação, para a gente entender se aquela pessoa está com o organismo inflamado, são vários aspectos. Aspectos físicos, aspectos mental e principalmente aspecto bioquímico, exames de sangue. Colesterol alterado é inflamação? Sim. Triglicerídeos alterado é inflamação? Sim. Sobrepeso é inflamação? Não. Obesidade é inflamação? Sim. Sobrepeso é aquela classificação que fica assim, ou senta e ri, ou senta e chora. Se você escorregar um pouco, obeso. Se você ficar consciente, padrão saudável. Então a inflamação tem que ser analisada através de exames bioquímicos e físicos. Então não é uma coisa tão simples assim, tá? O ato de você ter bastante gordura no corpo, a gordura é um tecido endócrino. O que é tecido endócrino? Produz hormônios. A gordura produz substâncias que geram mais inflamação. Então o ato de emagrecer um obeso já é um processo de desinflamar. Então não é um nutriente que vai desinflamar, não é a água com limão de manhã, não é o açafrão. Água, limão e gratidão? Glutamina e gratidão. Então é um contexto do seu dia a dia. Uma dieta que favorece o emagrecimento, uma dieta com pouca caloria, que todo mundo fala de déficit calórico, mas poucos entendem. Uma dieta com déficit calórico, uma pessoa obesa, favorece a desinflamação, tá? Então a inflamação não é algo simplista. Não é você sentar lá assim, nossa, estou com dor aqui na posterior, estou inflamado. Não é isso que acontece, tá? Hoje a palavra inflamação virou sinônimo de charlatanismo. Porque algumas pessoas falam, não, eu tenho uma dieta que vai fazer meu corpo desinflamar. Mas não necessariamente a pessoa está inflamada. Na verdade, é uma forma de você cativar aquela pessoa. Opa, peraí. Poxa, a pessoa toma água todo dia. A pessoa respira todos os dias. Assim, se você respira todo dia, toma água todo dia, você está inflamado. A pessoa começa a se encaixar dentro do perfil. Sim. Mas é um perfil que todo mundo está. Mas aí você começa a entender realmente que desinflamar ou inflamar é um processo completamente diferente do que andam pregando por aí. Mas existem alimentos que são inflamatórios e outros não, ou não? Contexto. Se você pega uma gordura hidrogenada, sorvete é riquíssimo em gordura hidrogenada. Gordura hidrogenada é correlacionado com doenças cardiovasculares. Só que se você tomar um sorvete uma vez a cada 15 dias, não é inflamatório. Agora, se você tomar todos os dias, sim. E é isso que as pessoas têm que entender. A nutrição, você pode de tudo, desde que esse tudo seja um pouco. Seria mais ou menos, não sei se posso estar errado, as pessoas falam, não, porque lactose inflama o intestino. Na verdade, sim, a lactose pode gerar em processo inflamatório se você é alérgico. Tá. Pensa numa pessoa que tem alergia à picada de abelha ou formiga. Ela fica pipocada muito mais do que nós ficamos, que não temos alergia. É o mesmo caso. Você pega uma pessoa que tem uma intolerância, uma sensibilidade à lactose, se ela come algo com lactose, ela vai ficar inflamada, de fato. É algo transitório, até você resolver, mas ela vai ficar inflamada. O que temos que entender, Fê, que muita gente acaba confundindo, o pessoal confunde gases com inflamação. A pessoa nunca teve restrição à lactose, tomou leite a vida inteira, comeu queijo a vida inteira, a partir do momento que tomou um pouco mais de leite, comeu um pouquinho mais de queijo, começou a dar gases nela, ela falou assim, nossa, estou inflamado, estou com sensibilidade à lactose, estou com não capacidade de metabolização.
Não é bem assim. Então, gases não é sinônimo de inflamação. E as pessoas estão achando que isso é. Eu ia falar a questão da lactose, porque de repente a pessoa está com uma alta ingestão de lactose e posso estar enganado no exemplo. O intestino está sobrecarregado. Sim. E aí, não necessariamente a lactose faz mal para ela, mas ela teria que diminuir e ter mais equilíbrio no consumo, mais ou Sim, menos assim. é basicamente isso, tá? Ela está com uma fermentação tão grande porque a lactose gera fermentação, que são processos de formação de gás através das suas bactérias intestinais. E esses gases são flatulências, né? São gases. Vai deixar a sua barriga mais dilatada. Então, se você está comendo em grande volume, isso está gerando uma fermentação muito grande, ao ponto de você ter essa dilatação e muito gases. Mas as pessoas acabam associando isso com uma alergia ou com uma inflamação. E o que você tem que fazer? Ajustar a dieta para diminuir o volume desses alimentos ricos em lactose. Certo. E, cara, por que vocês têm olhado tanto para o intestino ultimamente, né? Vocês, quando eu falo vocês, nutricionistas, médico, a área da saúde no geral. Na verdade, Fê, a gente que estuda nutrição, a gente estuda o organismo, a parte digestiva, e a gente sempre falou de intestino, entre nós. É que agora ficou algo um pouco mais caracterizado, muita gente está falando, trazendo os benefícios. O que nós temos que entender é que tudo que a gente come, a gente pela boca, vai passar por um processo digestivo. Estômago, mastigação, claro, estômago e depois intestino. A parte final é o intestino. O intestino faz toda a metabolização final. E o nosso corpo, ele só absorve pequenas moléculas. E é no intestino que tem toda essa quebra desses nutrientes, desses alimentos/nutrientes. E é o intestino que vai liberar o que vai entrar para a sua corrente sanguínea, para as células de fato, e o que não vai entrar. Vai ser resíduo como bolo fecal. Por isso que hoje a gente fala tanto do intestino. Porque muitas coisas que acometem o nosso intestino na questão de doenças, de má alimentação, você tem uma colônia de bactérias tão ruim que você não consegue metabolizar bem os nutrientes dos alimentos. E você acaba perdendo mais do que ganhando. É por isso. Muitas doenças também que acometem o intestino por má alimentação acabam gerando doenças futuras lá na sua idade mais para frente, né? Idade mais idosa. Principalmente cirrose não alcoólica. Algumas bactérias patógenas produzidas através de alimentos não saudáveis podem sim chegar lá no seu fígado e gerar uma lesão, uma cirrose. Eu achei não que alcoólica. cirrose era só de álcool. Tem cirrose não alcoólica e cirrose alcoólica. Cirrose alcoólica, que é uma lesão no seu fígado através do álcool, e tem uma lesão no fígado sem ser álcool. Medicamentos podem gerar uma cirrose não alcoólica. E também algumas bactérias patógenas. Uma lesão que você tem no seu fígado de uma forma muito agressiva pode se transformar numa cirrose. Tem a hepatite, que é a evolução da hepatite e a cirrose. Às vezes a gente fala, eu comi tal coisa e ela não me caiu bem no estômago e tudo mais, né? Eu acho que eu também tinha essa concepção, eu achava que, por exemplo, que o organismo absorvia as informações no estômago. E aí a gente começou, né, estudando e também passando com vocês, com profissionais da área de saúde, e vocês falando muito sobre essa questão do intestino. Você tem até um post na sua rede social que acho que deu mais salvamento, que é como avaliar suas fezes, né? Ah, sim, do bolo fecal. Isso é um ponto importante. Eu salvei. Na verdade, sim, o estômago é a pré-digestão, né? Começa a ter quebra já das moléculas, dos nutrientes ali. Então, pensando assim, vamos pensar num frango. O frango é formado, um filé de frango. Tem mais de 100, 200 ligações de aminoácido. Só que o intestino só absorve 3, 2 e 1, que a gente chama de tripeptídeo, dipeptídeo e peptídeo. Então, começa sem aminoácidos, tem a quebra em 3, 2 e 1. Então, acontece um pouco no estômago e o restante lá no intestino. E ele que vai gerar uma permeabilidade do que vai entrar, do que não vai entrar. A gente estuda muito intestino também porque, assim, bactérias intestinais. Temos mais de 1 trilhão de unidades de bactérias. É muito mais bactérias intestinais no corpo, no nosso intestino, do que no nosso organismo inteiro. É muito mais. Então, ali tem toda a coluna desde quando você nasceu até quando você for morrer. O que nós temos que entender, Fê, é que tem bactérias... Só um parênteses, uma pergunta pode ser que seja bem besta. As bactérias, a gente tem uma colônia de bactérias quando a gente nasce e elas
tendem a ser a mesma colônia, tipos de Vão bactérias? ser reciclando, tipos de bactérias. Existem muitos tipos de bactérias, existem mais de 20 tipos de bactérias. Mas elas vão ter mais ou menos a mesma... Não estou colocando que uma bactéria vai durar 80 anos, mas... Elas são recicladas através da sua alimentação. Então a gente pega algumas bactérias que são pró-saúde. Se você tem uma boa alimentação, essas bactérias tendem a proliferar cada vez mais. Se você tem uma alimentação muito ruim, alimentação muito rica em proteína, em gordura, em fritura e tudo mais, a colônia das suas bactérias intestinais, elas são de bactérias que não favorecem tanto a saúde. E elas se proliferam através da sua alimentação errada. Isso vai gerar todo um descontrole no seu organismo. Por quê? Não vai entrar nutrientes no seu organismo, você vai ter todo um descompasso, uma alteração hormonal, uma alteração comportamental. Então, tudo isso acaba prejudicando. Então, a gente fala que tudo que reflete no intestino, reflete no nosso organismo como um todo. A nossa capacidade, pensando numa performance física, a nossa capacidade de melhorar tempos numa Olimpíada, ela está limitada à nossa capacidade intestinal. Por quê? Porque assim, o nosso intestino que acaba absorvendo o quanto de glicose você vai conseguir mandar por hora ali para suas células. A gente tem um limite intestinal. E a gente não está conseguindo evoluir mais do que isso. Então, quanto mais glicose passa, maior sua performance física. Mas o intestino já está no limite dos tempos. Então, pode ser que futuramente venha uma evolução humana e tudo mais, no qual seu intestino tem uma capacidade maior de absorção, favorecendo ainda uma performance ainda maior. E o que é um intestino saudável? Intestino saudável é o beabá. Gente, esse dia eu estava conversando com uns amigos nutricionistas e a gente fala assim, quer melhorar a sua imunidade? O que você tem que fazer? Uma alimentação adequada, ricos em frutas, vegetais, alimentos integrais, derivados de leite e através de proteínas magras. Ovos, carne branca, carne de frango, carne de peixe, carnes magras como alcatra, patinho, mignon, maminha. Então fazer uma alimentação regrada, pouca fritura, picanha esporadicamente. Já tem um pouco mais de gordura. Desculpa, gente, é piada. Não, imagina. Então, são esses tipos de alimento. E por que eu estava conversando com os amigos nutricionistas? Porque toda a conduta para corrigir alguma coisa na nutrição é a mesma. Se você for assim, poxa, eu estou com muita dor de cabeça por má alimentação, faça isso que você melhora. Estou com um problema intestinal, coma isso que você melhora. A conduta é muito parecida. É aumentar a ingestão de fibras, aumentar a ingestão de frutas, aumentar a ingestão de vegetais. É muito parecido. Então, tudo que você quer melhorar a performance física, aumenta a ingestão desses alimentos aqui. Legal. E quando eu falo de um intestino saudável, eu já comentei com você, né? Eu achava que era totalmente normal não ir no banheiro todos os dias, né? E depois, com o tempo que fui perceber, não, realmente precisei ir no banheiro todo dia, tá, gente? É básico. Mas esse olhar, né, para uma saúde intestinal, você acha que isso está consolidado, que outros profissionais da saúde estão olhando para isso também? Se não estão olhando, estão ficando para trás, porque tem que olhar. Então, é a parte que a gente mais estuda e é a parte que realmente é mais importante ver. Porque não adianta eu fazer uma dieta exemplar, sendo que aquele intestino dele está todo inflamado ou está com uma microbiota intestinal toda ruim que ele herdou ao longo da vida dele. Então, e dá para corrigir, então, Dá para corrigir. Olha só que interessante. Essa colônia de bactérias. Você lembra aquela vez que surgiu um burburinho muito grande na nutrição? Acho que foi aquela digital influencer Maíra Card, que ela estava vendendo a microbiota do magro. Você lembra disso daí? Eu lembro que ela falou que ela fez uma dieta para remodelar a genética dela, para que os filhos dela não tivessem câncer. Isso daí já não lembro. Mas, bom, a microbiota do magro. O que é a microbiota do magro? Porque quando você analisa as bactérias do intestino de um obeso, elas são muito diferentes de uma pessoa saudável. Então, o que ela estava vendendo ali? Ela estava vendendo as bactérias que habitam no intestino saudável para uma pessoa obesa. Só que se a pessoa obesa não mudar os hábitos alimentares, por mais que ela tome esse probiótico, o intestino dela nunca vai se consolidar com bactérias boas. É isso que eu ia fazer a pergunta. Falei, como assim vendendo bactérias? Essas bactérias são os prebióticos. São os probióticos. Tá. Prebióticos são alimentos que alimentam a bactéria. Fibras. Aveia é rico em fibra. Vegetais ricos em fibras. Arroz integral tem fibra. Pão integral tem fibra. São alimentos que alimentam as bactérias. São as fibras.
Por isso que as fibras são tão importantes para a saúde intestinal. Tá, e o probiótico é a bactéria. São os probióticos, são as bactérias intestinais. Ah, o prebiótico alimenta o probiótico. Isso, perfeito. Tá, Basicamente mais ou menos isso. É. Tá, legal. Eu vou anotando os insights aqui pra gente ir pegando a linha de raciocínio. Vamos lá. Fê, quando a gente, né, todo mundo quer uma receita de bolo pronto, todo mundo quer um checklist que resolve os problemas da vida, né? Se você pudesse falar em alimentos que são os principais que vão ajudar a gente a ter uma performance mental melhor, né? Eu sei que existem várias estratégias, como você falou, mas também falando em suplementação, né? Abre parênteses aqui, que precisa de um profissional da área da saúde, precisa de um nutricionista, precisa de recomendação médica, em alguns casos. O que é a receita do bolo de alimento e de suplementação para uma pessoa ter mais qualidade cognitiva mental? Você fala em relação a um alimento especificamente Não, falando? a um grupo de alimentos. É, um grupo de alimentos, tá? Hoje a gente tem uma recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, de 400 gramas de vegetais / frutas na dieta durante o dia. 400 gramas de vegetal. E frutas, tá? E frutas. Com a melancia. Esses alimentos são riquíssimos em nutrientes que vão favorecer a função cognitiva. Caramba, não como nem 100 gramas. Então. Outro ponto importante. Eu tenho um alimento que eu gosto muito de trabalhar na nutrição, que eu falo que ele é completo. O que é um alimento completo para mim? Riquíssimo em nutrientes, vitaminas e minerais, tem bastante fibra, tem carboidrato, tem proteína e tem um pouquinho de gordura. Aveia. Eu ia falar que era abacate, pouco. Não. Porque abacate tem um pouquinho de proteína, tem bastante vitaminas e minerais, carboidrato, gordura, um pouquinho, gordura a mais. Mas aveia, para mim, é um dos alimentos mais completos. Abacate também é um ótimo alimento. O ovo é um bom alimento? Claro que é, mas falta um outro lado, que é a parte do carboidrato, das fibras e tal. Mas perceba que é tudo um contexto, né? Mas hoje, se eu fosse nomear um alimento que eu acho ele foda, é a aveia. Eu acho ela super completa para todas as finalidades. E é riquíssimo em vitaminas, riquíssimo em minerais, mas é claro que é um contexto. Mas assim, se você conseguir, quem está nos ouvindo, conseguir manter uma ingestão de vegetais e frutas em torno de 400 gramas por dia, vai estar suprindo todas as suas necessidades de nutrientes que favorecem a função cognitiva. Outro suplemento que eu acho muito importante, ômega 3. Como nós, brasileiros, não temos hábito, ou nós que não moramos em praia, não temos hábito de comer peixes, fontes de ômega 3, ômega 3 se faz válido a suplementação. Ômega 3 tem a questão de regulação do triglicerídeos, que ele é bem interessante, mas principalmente memória. Nós temos lá no nosso neurônio uma bainha chamada bainha de mielina, onde muitas informações passam ali. E ela é constituída de ômega 3. Então, o ômega 3 ajuda no fortalecimento da memória, na parte de concentração. Ele contribui muito para esses objetivos também. Então, o ômega 3, para essa finalidade, eu acho super interessante. Existem outros ativos, tá? Que a gente pode até adentrar em relação a isso, que vão favorecer a você ter uma memória melhor, uma função cognitiva mais acelerada. A cafeína acaba contribuindo para você realmente ter uma disposição energética cerebral melhor. Mas assim, isso já é uma coisa muito mais pessoal. Agora o ômega 3 acaba realmente abraçando quase 100% da população. Legal. Fê, tem muita gente que, né, fala que está com deficiência de vitamina D, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, de qual a influência da vitamina D no geral e por que as pessoas estão com tanta deficiência ou já existia essa deficiência, agora está na moda também. Na verdade, Qual o papel da vitamina D também? A vitamina D, o principal papel dela, aumenta a absorção de cálcio nos ossos. Tá? O principal papel da vitamina D. Ela trabalha numa regulação da tireoide, lembrando que a tireoide é o nosso gerador de energia. Então, é como se fosse um gerador de energia. Todos os hormônios tireoidianos fazem parte de alguma reação dentro da nossa célula. Então, o hormônio tireoidiano está ali atuando. Então, quando tem um descompasso da tireoide, a gente também tem um descompasso aí no nosso dia a dia, na parte comportamental, na parte de física, emagrecimento, hipertrofia e tudo mais. Então, a vitamina D também tem uma função ali na tireoide. Ela favorece a parte de função cognitiva, com melhora da parte de memória, concentração. Mas o principal papel dela é a questão de absorção de cálcio nos ossos, né? Agora, um ponto importante. A gente puxar um pouquinho mais no passado, começar a questionar nossos pais. Eles ficavam muito em casa, eles andavam muito na rua. Então, a vitamina D a gente tem através de alguns alimentos. Atum tem vitamina D,
tá? Atum, base de óleo tem vitamina D. Leite tem um pouco de vitamina D, mas não é suficiente para a gente chegar numa quantidade ideal para o ser humano. Então, vitamina D a gente consegue através da onde? Do sol, exposição solar. Só que antigamente, os níveis de vitamina D tem dois lados para você olhar, Fê. Pode ser que eles eram maiores e pode ser que a gente nem dosava, porque a gente nem sabia a importância da vitamina D Boa. no passado. Então, acho que tem os dois lados. Mas vamos pensar para o lado que a vitamina dele de fato eram altas. Por quê? Porque eles tinham o hábito de andar a pé para lá e para cá. E não tinham o hábito de usar protetor solar. O protetor solar acaba inibindo a absorção de vitamina D através dos raios solares. Então, hoje, o que a gente tem de conduta, se não for suplementação via oral? É que você fique exposto no sol, aquele sol, principalmente das 11 da manhã até 1 da tarde, 10 minutinhos no braço ou na perna, sem uso de protetor solar. Eu tenho pacientes que eu atendo que andam de bike, que fazem beach tênis, esporte ao ar livre, que eles têm a vitamina D acima de 50, sem complementação. Sem suplementação é através da exposição à luz E solar. qual é que é 50 que seria o ideal, isso? Na verdade, hoje se fala acima de 20, tá? O ideal. Mas hoje muitos estudiosos já começam a debater esse número de 20, sim, acima de 30. Tá? Legal. Então, quando eu trabalho com alguns nutrólogos, quando eu vejo, eu observo um paciente com 25, 26, o nutrólogo já complementa também. Tá? Muito bom. Fê, você, além de ser nutricionista, é empreendedor, né? Tem vários negócios. Uma pergunta que a gente faz aqui para todos os convidados. Quando você senta para conversar, né, no barzinho, no restaurante, com os amigos, no beach, né? Você é team beach, né? Também, mas jogo tênis. O que não falta? Qual o tema que não falta para você num papo empreendedor? Qual o tema que não falta num papo empreendedor? Cara, eu gosto de falar de... Pode até parecer algo que hoje as pessoas têm receio de falar de ganhar dinheiro, experiências, né? E quando eu tô com pessoas assim, a gente fala muito sobre experiências, como que aquela pessoa ganhou dinheiro, o que ela fez de diferente. Eu gosto de aprender e conversar sobre isso. Eu gosto de rentabilizar o meu dia e sempre vislumbrando situações no qual eu consiga ganhar mais dinheiro e chegue numa zona de conforto no qual eu falo assim, hoje eu tô 100% completo. E então, o que não pode faltar nesse papo empreendedor nosso, essa questão aí das experiências das pessoas. Eu gosto de entender as experiências, como essa pessoa conseguiu chegar ali, o que ela fez de diferente. Eu gosto de entender histórias. E isso eu faço muito na minha clínica. Eu entendo a história da pessoa, o que ela fez, como ela chegou. Então, isso que não pode faltar no papo que eu tenho com os meus pacientes, com meus amigos. É a forma que ela venceu. E eu gosto dessas experiências, eu falo que a parte mais gostosa da nutrição ali é a fofoca, é a conversa, é a brincadeira, mas essas vivências e experiências me tornam uma pessoa muito melhor. E com dificuldade não, mas a palavra correta, Fê, é que assim, quando você absorve muitas experiências de outras pessoas, a sua margem de erro é minimizada ao máximo. Você aprende com o erro ou com o acerto dela, né? Você então, eu acho que sim, você troca muita informação. Fala, pô, o que você acha desse negócio? Como a gente poderia ganhar mais aqui, perder mais aqui e tal? Então, eu gosto muito. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar nos meus cursos, não falta, quando eu vejo que uma pessoa engajada nessa área também, é sobre atendimento e acolhimento. Você abriu, acho que o podcast falando um pouco sobre inteligência artificial. Eu acho que hoje já tá explodindo o chat GPT, né? E realmente eu fui testar e eu falei, meu Deus, isso aqui é incrível. Eu pedi para fazer uma narração do negócio para mim lá, eu olhei isso aqui e falei, nossa, não faria melhor. Mas eu acho que vai ficar para o futuro é o acolhimento. É você olhar nos olhos da pessoa e falar assim, no que eu posso te ajudar? Fê, e essa habilidade, né, que é muito latente em você, né, de se conectar com o outro. Você acha que isso é uma habilidade que você nasceu, né? Você desenvolveu depois com a nutrição, porque você tem uma habilidade muito grande de criar rapport, né? Que aqui a gente está falando de PNL, a gente força a criação de rapport de uma forma intencional, mas você tem essa habilidade já natural de criar conexão com a outra parte, seja paciente ou não. Bom, eu acho que
A principal virtude de uma pessoa que gosta de criar conexões, eu gosto de ser uma pessoa de amigo, querido, eu sou assim, educação. Educação, casa, né? Família, casa. E, por outro lado, eu cresci dentro de uma família de comerciantes, né? Eu Só nasci... tem um bar, né? Meu pai tem um bar, um restaurante, tem uma sorveteria e tem um hotel. E eu cresci nesse meio. Meu pai, antigamente, a fábrica não existe mais, ele tinha uma fábrica de gaiola, e o que eu gostava de fazer com ele, cara, naquela época ele tinha a fábrica e ele que entregava, dirigia o caminhão. Eu ia com ele. Eu ia com ele, conhecia as pessoas, conhecia as lojas, conversava com todo mundo e tal. Então, essa habilidade de criar conexão eu sempre gostei. E as pessoas podem achar estranho, né? Mas eu gosto de conhecer a vida dos outros. Eu gosto de criar essa conexão, de entender a dor disso e aquilo, tudo mais. Uma coisa que eu posso resumir para você é que todo mundo passa pelos mesmos problemas. O que muda é o endereço. O resto é Sim. tudo igual. Então essa facilidade de criar conexão veio da educação e veio dessa minha vivência, né? Eu nasci nisso. Eu nasci ali vendendo com meu pai ali bala, coxinha, gaiola, no hotel atendendo. Poxa, hotel é fantástico. Porque o hotel do meu pai é um hotel que só recebe mais vendedores. Então você senta ali, cara, os vendedores querem o quê? Conversar. E vendedor fala do quê, cara? O vendedor gosta de conversar sobre tudo. E daí você começa a entender, poxa, o que você vende? Eu vendo brinquedo. O que você vende? Eu vendo estrutura. Cara, e você vai entendendo. E é um grande erro do profissional da saúde, no geral, que existe esse erro, de achar, por exemplo, que o diferencial para você vender mais, para você ter mais paciente, é sua secretária. Eu não preciso contratar uma secretária que saiba vender. Não. Eu, Felipe, discordo. Acho que o nutricionista, o dentista, o médico, ele é a peça essencial para vender. Mas, pô, Felipe, eu sou médico, sou nutricionista, não sou vendedor. Não, você é vendedor. É. É a profissão inicial de todo mundo, né? Deveria ser, pelo menos, né? Então, deveria ser, né? Mas essa questão de criar essa conexão, Fê, é uma coisa que eu bato muito na tecla com os meus amigos, porque eu tenho um curso de nutrição que eu falo um pouco sobre isso, né? Eu mostro a vivência do nutricionista para nutricionistas recém-formados. E a gente fala muito sobre a questão de você criar essa conexão e tudo mais. E uma coisa que eu falo muito no meu curso, que é assim, a pessoa pode criticar a sua dieta, mas não pode criticar a sua pessoa. Boa. Então, porque às vezes você tá ali você não entendeu o que a pessoa quis dizer em relação à dieta. A ideia não bateu. A pessoa fala assim, poxa, olha, a dieta do Felipe não casou comigo, mas o cara é gente boa. Quantas vezes minha secretária falou assim pra mim, meu, essa pessoa saiu elogiando muito você. Ontem mesmo atendi um cara e falou assim, meu, você é muito gente boa. Obrigado. Não é sobre a eficiência da sua dieta. Fê. Tudo bem, tem que ter resultado. Não, é isso, claro, cara, não é mas isso. Mas não é sobre a eficiência, é a questão da relação profissional-paciente, né? Relação de amizade. A gente tem que ter uma proximidade muito grande. Eu entro no íntimo da pessoa, que é a nutrição. E quando a gente entra no íntimo da pessoa, a gente começa a entender por que aquela pessoa sempre foi magra e engordou com 26 anos de idade. Você pega casos de pessoas que perderam o marido, perderam a esposa, super novos. Você pega casos de pessoas que perderam o filho recém-nascido. Você pega casos de separação, de traição. A gente entra no íntimo da pessoa e você começa a entender toda a cronologia da vida dela e por que ela está desse jeito hoje. E Fê, para caminhar para o nosso encerramento, essa questão dessa habilidade de se conectar, de se relacionar com as pessoas, está deixando um legado também, porque a Amora também tem um perfil muito simpático, conversa se relaciona com todo mundo. Tá ficando esse legado para ela também? Cara, eu acho que ela sim, tem essa característica, né? Tem essa característica, mas minha esposa é assim. Minha esposa é muito assim. Eu aprendi muito com a minha esposa, ela é super pra frente, ela é a pessoa que fala bom dia para todo mundo que passa na rua, então ela é uma pessoa super animada, super pega amizade com todo mundo. Esse dia eu fui no beach tennis, ela conhecia mais gente do que eu, né? Então, ela é super assim, eu acho que a minha filha, fisicamente, ela é a minha cópia, mas assim, nessa questão aí comportamental, ela puxou muito a minha esposa. Porque é engraçado, porque minha mãe fala assim que eu era super animado e tal, mas a minha esposa sempre foi, quando criança, sempre foi muito mais descolada em relação a isso. Eu tinha meus amigos, mas eu não tinha muitos amigos. Minha esposa tinha muitos amigos, né? Então, eu acho que essa parte mais de comportamento da minha filha hoje é muito a minha esposa. Muito Marina. Muito Marina, perfeito. Legal. Fê, cara, obrigado pela sua presença aqui. É sempre um prazer trocar ideia com você.
Muito bom. E, né, para as pessoas que nos acompanham, para a nossa audiência, né, e aí você também falou um pouco que você também tem área educacional, né, acho que fica claro para a audiência que você tem a habilidade de ser professor, você gosta de ensinar, né, como que as pessoas acompanham seu conteúdo, como as pessoas te acham nas redes sociais, para você que quer lá procurar um post que ele ensina como avaliar o seu cocô. Gente, meu Instagram é Felipe Leite Nutricionista, YouTube também, Felipe Leite Nutricionista, a parte do TikTok também. Lá no meu Instagram eu falo sobre tudo, eu falo sobre cocô, eu falo sobre sono, eu falo sobre xixi, eu falo sobre gases que perguntam bastante, a gente fala de tudo um pouco, né? A ideia do meu Instagram, Fê, é levar uma nutrição leve, né, para todo mundo, que a pessoa olhe aquilo lá e cative na questão de ser algo engraçado e realmente seja informativo. Você tem um quadro nas caixinhas lá que o pessoal faz umas perguntas totalmente aleatórias e que você responde, né, deixando esse lado mais leve, mas também com uma explicação técnica científica, né? A gente tenta trazer uma coisa mais leve, mas garanto para vocês que algumas caixinhas lá eu demoro umas 2 horas para gravar, porque eu não aguento dar risada, né? Muito bom. Fê, brigadão pela sua presença aqui. As portas do nosso podcast estão sempre abertas para você. Muito obrigado, Fê. Obrigado, pessoal. Galera, muito obrigado para você que acompanhou mais um Papo Empreendedor, falando sobre nutrição e performance mental. Você que quer acompanhar os outros episódios do nosso conteúdo, vocês nos acham em todos os streams de áudio, no YouTube, nas redes sociais, com @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo. Até mais.